Salve, salve, corintiano! Bem-vindos ao Corinthians FC News, créditos totais da TV Gazeta e TV Bandeirantes. E saiu no dia de hoje a remuneração total de Memphis Depay no Corinthians. Veja aí, será que valeu a pena pagar esse montante todo para ter o Depay no timão? Confira isso e muito mais. E vai, Corinthians! Corinthians. Vou sentar aqui do lado do Thiago Salazar, porque assim, fala tudo, não esconda nada sobre... Vocês não se incomodam de olhar pro celular, né? Eu sei que é feio na televisão, mas não tem como. Gente, é muita coisa. Explica pra gente dessas novas informações que surgiram do contrato do Memphis do Corinthians, Salazar. Vamos lá, Marina, é o seguinte, a gente teve acesso aos contratos do Memphis Depay, são 5 contratos relacionados a essa contratação do Corinthians, né? Ele tem um contrato de salário ali, de trabalho, contrato de imagem, contrato de luva, contrato de premiações, bonificações e o contrato do Corinthians com o Esportes da Sorte, que cita a participação da patrocinadora no pagamento de um atleta, que no caso é o Memphis Depay. A gente teve acesso a esses contratos lá no início da semana. Hoje algumas informações foram divulgadas pelo GE, a gente tem mais informações aqui de maneira mais detalhada. Claro que aqui a gente não tem talvez todo o tempo do mundo para detalhar tudo que está escrito. A gente vai tentar resumir. Vou pedir para a Marina, você não quer chamar as telas, Marina? A gente começa mostrando as telas, que acho que vai ficar mais fácil para o telespectador visualizar enquanto a gente vai falando. Perfeito, então bora lá. Contrato de Memphis com o Timão. Vai você, Salazar, vai nos falando aí, ó. Essa parte de salário é referente ao contrato de trabalho que ele tem com o Corinthians, é a soma ali dos 23 meses de contrato, 28 milhões. Gente, é tudo em euro, eu estou convertendo para real, usando a moeda de hoje. O salário dele foi fixado em 6,17 do euro em relação ao real, os demais não. Então, a gente tem que entender que esses valores podem aumentar caso a moeda brasileira se desvalorize em relação ao euro, menos o salário. Fixaram o euro? Fixaram no contrato só de trabalho. Tá. Luva, imagem não. Tá. Então, o que o torcedor tem que entender? Durante os 23 meses, o Corinthians vai ter que pagar aí de contrato de trabalho cerca de 28,3 milhões para o Memphis Depay, de imagem mais 28,3 milhões e de luvas 25,2 milhões. Luvas não é uma coisa mensal, ela não está diluída. São 3 bagatelas, uma em setembro de 2024, setembro de 2025 e julho de 2026. Pegou a chave, né? Aí tem que dar aquela entrada, né? Dar aquela entrada, né? Famoso sinal, né? O sinalzinho bom, né? Vamos lá. Tá. Esse daí, beleza. Vamos lá. Falou. Tá, agora sim. Aí, esse aí para o torcedor entender o seguinte: o Memphis Depay tem as bonificações, né? Ele pode alcançar ali, se fizer tantos gols, se jogar tantos jogos. Então, eu estou resumindo para vocês o seguinte: vamos imaginar que o Memphis Depay não alcançou nenhuma meta e o Corinthians não ganhou nenhum título. Tá, nesse tempo todo nesse tempo todo de contrato. Né? O Corinthians vai ter que pagar para ele só luva, salário e imagem, os 81,9 milhões. Então, 81,9 milhões é o mínimo, é o fixo. E isso vai ter que pagar, tá certo? Agora, ele tem bonificações por jogos, por gols e tudo mais. Se ele bater todas aquelas metas, sobe para 137 milhões de reais. E se o Corinthians bater campeão de tudo? Ele chegou ali nas metas de gols, de jogos, o time bateu campeão de tudo, ele entrou para a seleção do campeonato, enfim, todas as bonificações que estão listadas no contrato. Aí esse contrato pode chegar a 170 milhões de reais, ou até mais do que isso, porque ele também recebe proporcionalmente a títulos que o Corinthians vem a ganhar em 2026. Bateu o campeão brasileiro em 2026, ele jogou 10 jogos antes de ir embora. Tem que pagar proporcionalmente. Então, pode superar os 170 milhões de reais o contrato do Corinthians com o Memphis Depay. Então, percebam, existem muitas variáveis nesse contrato. Tem o valor mínimo ali em cima, tem o mínimo sem os títulos, só com as bonificações, e tem ali, se o Corinthians bater campeão de tudo, ele bater as metas de gols, de jogos, e aí esse contrato supera os 170 milhões de reais. A patrocinadora do Corinthians vai bancar 57 milhões de reais. Vou dar uma resumida aqui para vocês. Desses 57 milhões de reais,
36 milhões eles pagam mensalmente. Então, é 1,5 milhão por mês. Então, da patrocinadora tem 1,5 milhão que pinga todo mês, que vai para o salário dele. A outra parte ali, ela está relacionada a luvas. Dá 21 milhões. São em até 4 parcelas. A luvas dele com o Corinthians é de 25 milhões. A da Esporte da Sorte é 21. Então, meio que o Corinthians assumiu 4 milhões ali de luvas. E todo o restante fica para o clube pagar. Ele bateu meta disso, bateu meta daquilo. Tudo sobra para o Corinthians. Tá? Então, é isso que o torcedor precisa entender. E aí, quais são essas metas, né? Aí vem uma opinião minha. Eu julgo as metas muito fáceis. Esse contrato vai ficar caro porque, na minha opinião, o Memphis Depay vai bater essas metas. Então, temos algumas aqui. Se o Corinthians for campeão de qualquer título, tem que pagar 4,7 milhões de reais para ele, quase 5 milhões de reais, só para ele. É a premiação do Paulistão, Zé. Sim. A premiação do Paulistão é de 5 milhões para o campeão. Ela vai quase inteira para o Memphis Depay se o Corinthians bater campeão paulista. Se ganhar 3, 4 títulos, tem que pagar isso 3, 4 vezes para ele. Quantas vezes for campeão, tem que pagar quase 5 milhões para ele. Então, bateu 3 títulos esse ano, quase 15 milhões na mão do Memphis Depay. E aí tem todos os detalhes ali, eu acho mais fácil até o pessoal acompanhar no site do Gazeta Esportiva, porque se bater, vamos lá, tem um exemplo aqui, 50%, se ele for relacionado para 50% dos jogos do Corinthians... Não precisa nem jogar. Nem jogar. Relacionado para 50% dos jogos até julho. Setembro, quando ele chegou de 24, até julho de 25. Tem que pagar 3 milhões e 100 para ele. 3 milhões, só dele relacionado. E aí é o clube que banca. E aí, se ele for relacionado a 60%, mais 1 milhão e pouco. 70%, mais 1 milhão e pouco. Então, se ele bateu os 70%, relacionado em 70% dos jogos do Corinthians, já dá 6,3 milhões de reais. Se ele participar de até 30 gols, mais 6,3 milhões. Isso até julho, até a temporada europeia. Então, chega em julho, zera. Aí, de agosto até julho do ano que vem, mesma coisa. Então, se ele bater as metas agora e de julho lá para frente bater as metas de novo, ele pode duplicar esses ganhos. E aí é vezes 4, porque é de gols e de jogos. Então, esses 6,3 milhões é vezes 4. Assim, é muito dinheiro. Por isso que a gente está aqui mostrando ali o mínimo de quase 82 milhões, mas é um máximo que pode superar os 170 milhões de reais. E ele é variável. Vou dar outro exemplo. Nesse mês de janeiro, não tem premiação, não tem luva, tem salário e imagem. Você abate o que a Esporte da Sorte vai pagar, vai dar uns 2 milhões esse mês. Mas vai ter mês que pode dar 5, 8, 10 milhões. Esse é o problema, Marina. Salazar, eu sei, tem tanta coisa ainda pra gente falar desse assunto, gente. Tanta coisa pra falar no programa ainda. Sim, tem mais coisa ainda pra falar. Tem. Uma coisa que eu até não comentei aqui que é importante a gente destacar, Zé, Marina, esses valores que nós mostramos ali, eles são líquidos, livres de impostos. Esses valores são os que vão para o bolso do Memphis Depay, tá? Para o Corinthians, essa conta é mais cara. Vou dar um exemplo. O contrato dele de imagem, de 28 milhões de reais, para o Corinthians vai custar mais de 35 milhões de reais, porque o Corinthians paga os impostos de tudo que está relacionado no contrato. Então, quando a gente fala ali 80, 137, naqueles mínimos máximos ali, é do que o Memphis vai receber. Para o Corinthians, essa conta é muito mais, a gente não sabe nem quanto é. Quanto que é, juntando os impostos de salário, de imagem, um imposto diferente, mas assim, não vai ser de 137, não vai ser 81, vai ser muito mais do que isso, porque o Corinthians tem que pagar os impostos. E aí tem a questão da multa rescisória, e para mim, Zé, estou até curioso pela sua opinião, vamos mostrar aí na tela para o torcedor, esse ponto para mim pega. Multa rescisória do Memphis Depay, para clubes do Brasil, 150 milhões de reais, mas 20% vai para ele. Eu nunca vi isso, o jogador ficar com parte da multa do clube. Enfim, isso para mim é novidade. Para o exterior, aí me choca ainda mais com esses tempos de SAF, tem um Textor que tem clube lá, pode comprar, mandar para o Lyon, depois devolve para o Botafogo. Para o exterior, 10 milhões de euros, só que 50% vai para o Memphis, ou seja, a multa é de 5 milhões de euros. Sim. E o Memphis, se quiser ir embora, ele pode tomar essa decisão. Ele vai ali no Corinthians e fala, eu quero ir embora hoje, agora. Ele vai lá pagar 5 milhões de euros para o Corinthians e tchau. Ele pode negociar diretamente com o clube que ele vai jogar. Então, assim, 5 milhões de euros para o Memphis Depay
Cara, é nada. Se ele começar a estourar, jogar bem, vier um clube europeu aqui, eu vou levar. Ele falou, ó, Corinthians, no meio do campeonato, ele falou, Corinthians, vou embora. Ó, 5 milhões de euros, um abraço, fui. Você percebeu o rosto do José Paes? Eu estou curioso para ver a opinião do José Paes, porque esse ponto da multa rescisória, ainda mais que a gente bateu tanto no Corinthians por causa da multa do Carlos Miguel, pô, 4 milhões, só isso, preço de banana, o cara está se destacando, e o Corinthians pode perder o Memphis Depay por 5 milhões de euros. Não, essa multa rescisória é bem baixa. Essa multa para o exterior é nada. Para os times lá que tem grana, isso daí, 5 milhões de euros para eles é 5 reais aqui pra gente. Então é muito baixo. Mas outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu queria ser o Memphis. Eu queria ser esse homem. Ó, Zé, se você... Ele foi falando, o Salazar falou tanto número, tanto dinheiro aqui. Cara, que loucura. Zé, se você for o Memphis, olha só, você teria direito pagos pelo Corinthians. Vamos lá. Uma casa em condomínio fechado, um apartamento para o seu assessor, segurança particular armada, segurança lá do Messi, aquele lá eu ia contratar. 2 carros blindados com um motorista particular para cada veículo, 24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa. É, para ver a família. Um cozinheiro particular. Ótimo, e um camarote na Neoquímica Arena, além de toda aquela grana que a gente falou ali. Não, isso aí... Acho que assim, os valores, a gente vê, os valores no futebol estão completamente fora da realidade, mais do que nunca, assim, a gente nunca viu. Quem ganhou essa grana? Nunca, a gente aqui no Brasil nunca viu isso, assim, algo parecido. Agora, se combinou, tem que pagar o homem. E paga, porque ele livrou o Corinthians da Série B. Então paga tudo que vocês combinaram com o homem aí, Corinthians, porque vale a pena cada centavo que vocês pagaram para o Memphis até agora. A grande questão é a situação financeira. Era para estar jogando a Série B. A situação financeira do clube que é o problema. Não, tudo bem, eu concordo com você. Agora, assim, deveria fazer uma contratação dessa agora, nesse momento de vida do Corinthians? Aí você vai entrar na questão esportiva. Porque, assim, se cai para a Série B, o dirigente vai falar assim, poxa, mas aí vai ter uma queda no orçamento, vai ser todo um outro problema. Tem o problema esportivo também. Você contratando um jogador desse nível, você ajuda, ele vai ajudar o time a ficar na Série A, você não vai perder dinheiro, não vai perder cota de TV, vai botando um monte de coisa no bolo. Aí tem a patrocinadora que ajuda. Então, tudo isso vai contratar uma grande marca, um grande jogador, estava na Eurocopa, isso traz mídia, traz imagem para o Corinthians. Mas o Salazar, me corrija se eu estiver errada. Na época, quando ele foi trazido para cá, claro que os valores não foram confirmados, mas pelo menos eu tinha a impressão que a patrocinadora em tese pagaria por mais do que esses 50 milhões. Porque a informação das pessoas que participaram da negociação na época, todos os jornalistas publicavam informações semelhantes, uma diferença ou outra, e as fontes, claro, de dentro do clube, de quem estava ali negociando, as informações que chegavam para a gente eram bem diferentes dessas que a gente acabou pegando no contrato agora. Entendi. Essa é a questão. Eu acho que assim, essa situação do Memphis é uma situação muito característica. Agora a gente está vendo mais, mas um cara desse tamanho, dessa magnitude, que estava jogando uma Eurocopa, sabe? O cara é camisa 10 da Holanda. A questão para mim é que o Corinthians não poderia jamais, na situação que está, não faz sentido. Você fala, poxa, eu quero centralizar minhas dívidas, como o Corinthians pediu a centralização das dívidas, eu não tenho dinheiro para pagar meus credores, recuperação judicial, blá, blá, blá. Você está falando tudo isso para o mercado, para a justiça, e aí você vira as costas ali, vai lá e assina um contrato desse. Que imagem que você passa? O juiz que está lá para julgar isso fala, mas peraí, vocês estão falando... Até com os próprios atletas dentro do elenco também. Exato. Como é que fica agora para os atletas? A gente brinca, mas para os atletas que estão ali dentro, é muito dinheiro para um cara. E o Corinthians não pagou o salário dos jogadores este mês. E o Memphis estava com dele tranquilo? Ainda. E o Memphis estava com dele tranquilo? O salário dele? Não, o que chegou para mim é que o elenco, e o Memphis faz parte do elenco, que o elenco está... Então tudo bem. Que ninguém recebeu. Então, o Memphis também não. Eu acredito que a parte da Esportes da Sorte dele, ele deve ter recebido. De repente ele não recebeu a parte que o Corinthians tem que pagar. Porque tinha uma época no Flamengo lá que o Romário ganhava e os outros não. Entendeu? Aí racha o Mas uma parte, com certeza, ele recebeu e os outros não. Porque aí parte que a patrocinadora banca, em tese, pingou. Sim. Então, assim, o grande problema aí é multa rescisória, assumir um risco gigantesco. E o principal, e se der problema com a patrocinadora? O diretor jurídico da época falou, faz um seguro. Não fizeram. A Ernest Young diz, pega uma garantia. Não pegaram. Então, se você assumiu um risco gigante, você tem um risco da patrocinadora ter um problema lá, e você vai ter que assumir tudo.
Se der 2 meses de salário atrasado, como é que faz para pagar o cara? Porque ele já pode acionar a justiça. Então, assim, e se ele bater essas metas todas, eu quero ver como é que vai pagar isso. As metas são baixas. Muito fáceis. Aí, vamos ver. Gente Tempo do céu. dirá. Ai, passamos por esse assunto que eu tava nervosa aqui para passar, mas tem, como o Salazar disse, tem muita coisa lá no site. Dá uma olhada lá. Porque tem tudo. Dá uma olhada. Hoje foi divulgado na imprensa detalhes do contrato do Depay. E a gente vê aí, eu até acho muito chato esse negócio de valores e tal, porque é uma coisa muito pessoal, mas enfim, são 2 telas. A gente começa falando do salário, direitos de imagem, vai somando aí luvas, participação em 70% dos jogos, é a tal da premiação que vem na letra do contrato, que a gente não conhece, e vazou agora o contrato. Se ele chegar a 30 gols / assistências, tem mais uma premiação igual à participação em 70% dos jogos. A gente vira a tela, porque não para por aí. Mais uma participação em 70, já nós mostramos 25, agora para a nova temporada, mais 6 milhões e 300, mesma coisa se repetiu do ano passado, 25, 26, esse dinheiro não entrou, porque ele não alcançou essa meta de 30 jogos no ano passado, nem dos gols e assistências marcadas. Se ganhar um título, tem mais uma premiação. Se entrar na seleção do Brasileirão, tem mais uma grana aí. Total de 116. O valor do contrato sem as metas, ele é de 81 milhões 910.374. E a informação que veio, que está faltando aqui na tela, a participação que é do Corinthians. O Corinthians, a patrocinadora, arca com 56 milhões para a contratação do Depay. Você tira de 85, nós estamos falando aí em 35 milhões de reais, 25 milhões de reais, né? 26 milhões de reais, fora as metas. Então não é de graça, mas o custo-benefício ficou barato pelo que ele entregou. O que é que tem que ficar claro? Não era o patrocinador que estava bancando de graça a chegada de um jogador como o Depay. É o que eu vinha falando. Todo mundo estava me batendo porque achava que não, você não sabe ler, você é burro. É o patrocinador, não. É uma parte. E volto a dizer, foi um ótimo investimento do Corinthians pelo rendimento feito, pelo rendimento entregue, como terminou o ano. E esse cara foi fundamental o ano passado e tudo indica que esse ano ele também vai ser fundamental desde a chegada dele no Corinthians. Mas é isso que eu gostaria, vinha falando há muito tempo, e as pessoas não entendiam, achar aquela bendita história de você ser antes, você está contra, não. A gente está aqui para trazer o fato. E o fato é esse que foi divulgado hoje. Não deixa de ser um grande investimento, mas trouxe o seu resultado com o aporte da patrocinadora. 3 anos de contrato, né, Fernandinho? 3 anos. Esse valor total é pelos 3 anos, né? Sim, tudo total. Total do contrato. A patrocinadora arca com 57, quase metade. Então eu acho que esse aporte. Porque tem meta aí na parada, né? Sobe tem pouco. Metas, tem. Sem meta, é isso aí, quase 82 milhões de reais. Na realidade, 2 anos e meio de contrato, né? Que é a metade do começou 24, começou com um número, depois mudou para outro. Então vamos fazer uma conta rápida, 24 meses mais 6... 30 meses, né? Vou fazer a conta aqui, Aí, ó, só mais. É um dinheirão, né? Mas o cara entregou. Gastou, mas entregou. E ia ficar muito mais caro se o Corinthians tivesse tido um problema e caído para a Série B. Mas o que tem que ficar claro, o problema é a meia-verdade que o futebol vive. Da meia-verdade, da letra pequena do contrato, que o cara fala, olha, letra pequena quando você vai fazer um contrato, vai assinar. Então, a verdade está estabelecida, ninguém questiona a capacidade que o cara fez, a importância que ele teve. Mas agora, a verdade, que a gente vinha falando há pelo menos 2 meses, ela está confirmada agora com o que vem acontecendo. Então, por favor, raciocine um pouco antes de ficar xingando, ameaçando a gente em rede social e o que acontece comumente. Eu dividi os 82 milhões, que isso daí é o mínimo que ele vai receber, né? Não coloquei os... Dá quase 3 milhões por mês. Dá 2.700. Não sei se o 13º são 3, né? Que ele vai receber até o final do contrato. Tem uma coisa que não está nessa conta, que é o tal do imposto de renda. Esse salário é livre do imposto de renda. E o clube tem que pagar o imposto. Alguém tem que pagar o imposto de renda. Eu não sei se ele é CLT, como é que é. Olha, o salário, o CLT é lá em cima, ó. Salário 28, direito de imagem 28, que é lá em cima CLT. As luvas que eu não sei, deve ser diluída, aí não sei como é que é essa parte aí. O salário é 27,5%. Lá é 27,5%. E direitos de imagem cai um pouco, acho que para 6 ou 7, depende, mais 15. Então, esse imposto de renda, alguém vai ter que pagar. Tem que pagar.
porque faz parte da legislação. Isso não é contemplado nessa conta. De qualquer forma, Sobra lá 27,5, aqui deve ser 15,15, né? Então é algo que acrescenta muito nesses gastos aí que o clube vai ter. E, assim, é um contrato diferente, com um atleta que veio também com foi peso uma aposta diferente. certeira. Uma aposta boa de um atleta que está em alta ainda no futebol europeu, que tinha Boa mercado. observação de quem tem que observar o mercado. E assim, Fernandinho, na verdade o Depay, o Memphis, aí ajudou a salvar o Corinthians no ano passado. Isso não dá para precificar. Seria uma tragédia o Corinthians estar esse ano aqui disputando Série B, sem ter Copa do Brasil, sem ter Libertadores. Acho que o prejuízo seria muito maior. Sem dúvida. Enfim, foi uma aposta que... O que se questiona com todos esses a condição, gastos, né? Foi uma aposta. Deu certo. Racionalmente... Imagina tudo isso aí que não der certo, mas deu certo. Não, deu certo. Salvou, ajudou a salvar. Deu certo. Se ele fizer... o que eu friso, me desculpe a insistência, é que a gente trazia essa informação e as pessoas achavam que você estava falando uma coisa que não existia. E os números aí, isso que hoje está em todas as mídias, está em todos os sites, está aí. É isso aí, galera. Dia agitado no Corinthians. Hoje, terça-feira, estamos próximos aí de estrear no Campeonato Paulista. O Corinthians vai jogar contra o Red Bull Bragantino, lá na cidade de Bragança Paulista. Primeiro jogo fora de casa e o segundo jogo é em casa. O segundo jogo em casa está chegando, faltam aí 2 dias. Hoje é dia 14, no dia 16 o Corinthians estreia, provavelmente com um time reserva aí contra o RB Bragantino, e o time titular vai entrando aos poucos. Memphis Depay provavelmente não deve estrear ainda, Garro muito menos, já que ele está lesionado, foi diagnosticado aí com uma tendinite no joelho, que vem sendo tratado aí desde abril do ano passado, e o estado psicológico dele também não está nada bem devido ao acidente que aconteceu na Argentina aí na semana passada, com os problemas com a justiça, então é natural que ele fique de fora, e com isso o Igor Coronado vem treinando muito bem, é um meia de extrema qualidade, ganha um salário muito alto no Corinthians aí, na base de 2 milhões, quase 2 milhões de reais por mês no Corinthians, já contando as luvas, direitos de imagem, etc. Então é um meia que vai entrar e vai ter a oportunidade de estar mostrando aí sua qualidade, e quem sabe está brigando por uma vaga de titular no time do Corinthians na temporada de 2025, seja no lugar do Garro ou jogando junto com o Garro. Eu acho que se mostrar valor, pode ser assim que jogue aí junto com o Garro ao longo da temporada. E aí você vai ter o Rodrigo Garro, o Coronado, o Carrillo e quem sabe aí o Pogba também, não tem nada descartado. Só que hoje foi revelado aí esses valores astronômicos aí com o atacante Memphis Depay. Ele custa muito, muito, muito dinheiro mesmo para os cofres corintianos. Como disse o Salazar aí, nosso colega repórter da Gazeta Esportiva, só o prêmio do Paulistão é o que vai pagar para ele uma das bonificações entre tantas que ele tem, né? Parece político de tanta bonificação que tem, mas enfim, é um jogador que valeu muito a pena, vale a pena, é um jogador caro mesmo, mas ele faz total diferença, ajudou o Corinthians a sair da Série B, se classificar para a Copa Libertadores do ano de 2025, pré-Libertadores que está agendada para fevereiro, galera, ano que vem. E mais uma notícia aí é o que o meia de 17 anos é a novidade na lista A do Corinthians para o Paulistão. O camisa 10 da Copinha, o nome dele é Luiz Eduardo, guarda esse nome, Luiz Eduardo, chamou a atenção da comissão técnica de Ramon Dias. Vamos ver a carinha do Luiz Eduardo, é esse moleque aí. A Copinha que tem como principal objetivo, não o título, mas sim a promoção de novos garotos, de novas promessas, de novos jogadores que venham render para o Corinthians, tanto na parte técnica quanto na parte financeira. Acho que esse garoto então chamou a atenção aí de Ramon Dias e da comissão técnica, vem jogando muita bola e parece que vai ter oportunidade aí no time A do Corinthians e pode ser até mesmo que jogue aí nos primeiros jogos ou um dos primeiros jogos do Campeonato Paulista. Esta é a lista A do Corinthians para o Paulistão. Confira aí os goleiros, os laterais, zagueiros, meio-campistas e atacantes. Entre os atacantes, é claro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Entre os meios-campistas, é claro, Rodrigo Garro, Coronado, Carrillo, Ranieri, o Ian, que está aparecendo de novo aí, veio de uma contusão aí ano passado. Os zagueiros André Ramalho, lembrando que o Corinthians ainda negocia com o Paulista, tá? O Gabriel Paulista, tá para chegar aí.
e o Pogba não foi descartado, ainda está em negociações, só aguardando aí as conclusões daquela história da Esporte da Sorte com a Justiça, com o governo federal. Beleza, pessoal? Essas são as notícias do Corinthians FC News de hoje. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal logo abaixo, curta, comenta, compartilha e dá uma moral pra gente, porque todo dia tem notícias do poderoso Timão aqui no Corinthians FC News. Curta, comenta, compartilha, um excelente dia, uma excelente noite a todos e vai Corinthians!